Boa tarde, boa noite, meu querido aluno. Vamos falar agora sobre gestão de estoques. A gente pode subdividir o processo de gestão de estoques do ponto de vista estratégico, tanto quanto do ponto de vista da gestão física. E a gestão física, ela está relacionada a todo o processo que envolve o aceite, o recebimento dos materiais dentro, obviamente, das especificações técnicas que foram solicitadas para o serviço de compras. O recebimento é importante porque é o momento que você vai receber o material e você vai conferir se esse material está de acordo com a solicitação dentro das especificações técnicas. Então é importante que quando o teu fornecedor ele for entregar a mercadoria, que você esteja preparado para receber, contar e ver se as especificações técnicas batem com aquela que está solicitada no pedido. Aí entra a questão dentro da gestão física do processo de armazenagem. Armazenar esses itens, esses materiais de acordo com suas especificações técnicas, de acordo com todas as especificações de armazenagem que o fornecedor lhe orienta. Então, se um produto é para estar na temperatura de 16 graus ou até 16 graus, é para ele estar nessa temperatura e não em 20 graus. Infelizmente, a gente vê isso em alguns locais onde essa mercadoria ela não é bem acondicionada. E se for um item que ele pode se deteriorar, consequentemente, a sua qualidade para o consumo ela fica comprometida. Lembrando que alguns itens também podem estar na temperatura ambiente, mas temperatura ambiente em almoxarifado é uma temperatura de conforto, inclusive para quem está lá. E a gente sabe que tem alguns almoxarifados que são cobertos com aquelas telhas que quando o sol bate de meio-dia, ela vira uma estufa e compromete também a qualidade físico-química desses materiais. E dentro da gestão física também tem a questão do abastecimento, de você estar com a quantidade certa para atender às necessidades, seja para o mercado de consumo, seja para o consumo interno. Então tem que ser comprado de acordo com a necessidade, com os dados que você deve ter lá no seu sistema de informações gerenciais, que sejam capazes de subsidiar a geração de dados, de informações, de relatórios que amparem a compra desses materiais. E que é importante que às vezes você vê um setor que solicita uma compra de tal item naquela quantidade que você deve confrontar com o consumo do período através do sistema, para que você não compre mais do que deveria e sobre. Lembrando que o estoque ele é o capital da empresa que vai estar parado com a compra de materiais. E se você compra em excesso, há uma perspectiva de que haja um prejuízo futuro, porque os materiais eles têm prazo de validade, eles se deterioram, eles oxidam dependendo do tipo de material que for utilizado na sua confecção. Então são coisas que devem estar muito bem planejadas ao ponto de não gerar prejuízo para a empresa. Tem a questão da expedição, que vai gerenciar o fluxo da saída desses materiais, obviamente que deve ter algum tipo de procedimento operacional padrão que possa ser possível de padronizar a atividade para que todos falem a mesma linguagem, com um fluxo bem desenhado, com todo o processo de organização documental burocrática também organizado, para que tudo saia de acordo com o planejado. E também tem a questão da segurança patrimonial do almoxarifado e a segurança também das pessoas. Às vezes a gente sabe que tem alguns itens que tem um alto valor agregado e há um risco de alguém se interessar e querer roubar, furtar esses itens. Então, dependendo do tipo de material, que seja um material de alto valor agregado, ele deve estar num espaço, numa localização estratégica ao ponto de poucas pessoas terem acesso a esse material. Principalmente quando se trata de locais que a gente sabe que o material ele tem um alto valor agregado, como os hospitais. O fio mesmo que é utilizado em cirurgias, ele é caríssimo. E outros materiais que também são utilizados, como equipamentos também que tem que passar pelo almoxarifado e vão para o patrimônio.
para que ele receba o tombamento e seja direcionado ao setor, mas ele vai passar pelo almoxarifado e às vezes esse material tem um alto valor. Dentro do ponto de vista da gestão de estoques, a gestão estratégica ela vai envolver primeiramente a questão da compra, de você comprar muito bem, de você conhecer seus fornecedores, cadastrar seus fornecedores, saber se é de uma fonte única, de várias fontes de fornecimento, você analisar o perfil do fornecimento, quais são os melhores fornecedores, quais são aqueles fornecedores que são parceiros que vão te dar um maior prazo. A questão da requisição de compras, do pedido, ele ser muito bem feito, muito bem elaborado para facilitar o processo de compra. Lembrando que a responsabilidade do pedido é da pessoa que está querendo aquele item. Quem tem que dar especificações técnicas para o setor de compras é quem está fazendo o pedido. O homem de compras ele não vai saber qual é o tipo de material. Eu quero um computador, não vai comprar qualquer computador. Eu quero uma caneta, qualquer caneta. E aí você vai analisar dentro do fluxo de rotinas do setor do almoxarifado, o processo de codificação, de catalogação é importante. E aí, como é que o homem de compras vai saber a caneta que você quer? Caneta esferográfica com a cor azul, preta, vermelha? Então são informações que devem constar nesse pedido, as informações técnicas, referências técnicas para facilitar o processo de compras. Quando se trata de uma indústria, a gente tem que levar em conta, dentro da gestão estratégica, o processo de programação da produção. Quando é que esse item, quando é que esse lote ele vai ser programado para ele ser produzido? Qual é a matéria-prima que vai ser utilizada? De onde vem essa matéria-prima? Quando é que essa matéria-prima ela chega para que eu possa realmente confeccionar esse produto, elaborar esse produto, produzir esse produto? E também entra essa questão dentro da gestão estratégica do planejamento dos materiais. Quais são os materiais que vão ser utilizados? Qual é o espaço físico que eu tenho? Quais são os equipamentos que vão ser utilizados para que esse material seja bem gerenciado? E a gente também tem que analisar a política de variação da demanda, a política de estoques. E a política de variação da demanda é importante porque quando você prevê a demanda, ela vai servir como base para o planejamento estratégico, tanto da produção, tanto quanto as vendas, a programação financeira de toda e qualquer empresa. E aí, obviamente, vai ficar mais fácil você conseguir desenvolver os planos de capacidade, do fluxo de caixa, da questão das vendas, do processo produtivo, do estoque, do uso da mão de obra, você conseguir programar as suas compras. Quem serão seus fornecedores, potenciais fornecedores? Quanto à política de estoque, a política de estoque ela está relacionada à oferta de parâmetros para todas as operações que envolvem a armazenagem e a gestão de materiais dentro da empresa. É óbvio que dentro da política de estoque ideal que você tenha já uma ideia de qual vai ser o estoque mínimo, qual é o estoque máximo, questão de ponto de ressuprimento, quem são os fornecedores para cada item, a implantação da curva ABC do estoque e o índice de criticidade XYZ, porque isso facilita a visão dos funcionários dentro da organização, dentro do setor de armazenagem, dentro do setor de estoque, dentro do almoxarifado, e eles passam a tentar entender e ver quais são os itens que são mais representativos dentro do processo de negociação de venda, porque vai facilitar o controle desses itens que precisam ter um pouco mais de dedicação por conta do valor empreendido sobre eles. E o ideal é que a política de estoque ela envolva o processo de padronização de documentação. É importante que toda política de estoque ela esteja documentada para facilitar tanto o entendimento quanto a organização e o planejamento. E aqui eu coloco para vocês agora uns prints de alguns fluxos de controle, tanto da parte de compras como gestão de materiais, a questão de requisição, controle. Só para vocês terem ideia da importância de você ter um mapeamento de fluxo dentro dessas unidades que guardam os materiais para facilitar tanto a visibilidade, a visão, tanto quanto o controle desse fluxo de entrada e saída de materiais.